O país vive há mais de um ano com uma crise pandémica, mas também com uma crise social e económica. E a forma como o Governo tem demorado a aceder a propostas que eram óbvias desde o início, como a questão do fundo perdido, e como tem poupado nos apoios sociais à custa da obsessão com o déficit, é elucidativa do que não fazer numa resposta à crise da dimensão que vivemos. Entre o anúncio e a efetivação das medidas já se chegaram a passar meses, o que deixa, naturalmente, milhares de micro e pequenas empresas e trabalhadores com a vida em suspenso. Isto traz insegurança, instabilidade e uma dificuldade grande em planear minimamente o futuro. Os apoios que deveriam estar a chegar em maior número às empresas e aos trabalhadores estão ainda a deixar muitos e muitas para trás. E por isso é preciso adaptar os apoios existentes para serem mais fáceis. E foi isso que conseguimos com o alargamento dos critérios do apoio ao apoiar rendas, por exemplo, com uma resolução publicada ontem mesmo. Mas é preciso mais. E, por exemplo, é preciso que o Governo exclua os custos de transporte faturados a cargo de entidades externas pelas empresas do valor de referência, nomeadamente para a restauração, bem como é preciso incluir empresas formadas em 2020. Mas, por outro lado, uma das críticas mais recorrentes por parte de quase todos os setores de atividade indicam que a grande generalidade de micro e pequenos empresários não estão ainda a receber apoios. Já passou mais de um ano desde o início desta pandemia. E isto acontece, ora por dificuldades de acesso a programas como o Apoiar, ora porque as linhas desses programas fecham demasiado cedo. E lembramos que em dezembro, segundo o INE, mais de 50% das empresas portuguesas tiveram redução da faturação, mas apenas 30% tinha acedido a algum apoio. No caso da restauração, os números eram ainda piores e, por isso, propomos adaptar critérios do programa Apoiar.pt para que chegue a mais pessoas e chegue mais rapidamente a mais pessoas e empresas. Mas também sobre as linhas de crédito, a ideia de que são uma salvação é errada porque elas significam acumular de dívida sem perspectiva ainda de como se vai lidar com ela. E por isso, propomos uma resposta que agilize os prazos de pagamento dos créditos de modo a criar condições favoráveis à manutenção do emprego e à recuperação económica. E uma última nota para a questão das moratórias. Por requerimento do Bloco de Esquerda, o Governador do Banco de Portugal foi ontem ouvido a este propósito, pois paira um cenário de incerteza que é preciso esclarecer. Sendo o maior balão de oxigênio para famílias e empresas perante a crise, face aos insuficientes apoios do Estado, esta solução acarreta riscos. Riscos para a estabilidade do sistema financeiro, é certo, mas riscos para as famílias e para as empresas. Sem rendimentos, o retorno sem mais dos pagamentos das dívidas, entretanto aumentadas pela capitalização de juros, é uma sentença de falência. E hoje, 31 de março, vence a primeira tranche significativa de moratórias, as moratórias privadas criadas no âmbito da Associação Portuguesa de Bancos, que essencialmente abrangem o crédito ao consumo e algum crédito à habitação. O crédito ao consumo vence 12 meses após a contratação, com o limite de 30 de junho. E, no entanto, mantém-se a falta de informação sobre o ponto de situação das mesmas. O fim precipitado das moratórias face à efetiva recuperação da economia e dos rendimentos pode provocar uma vaga de falências com efeitos na economia, no emprego e nos níveis de pobreza. E por isso é claro que será preciso pôr em prática um programa de reestruturações que adeque o retorno aos pagamentos à situação financeira de cada devedor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, adaptação dos critérios do Apoiar.pt, uma maior atenção aos períodos de carência das linhas de crédito e o que fazer com as moratórias. São tudo questões essenciais que tardam demasiado a ter resposta por parte do Governo. A crise que atravessamos não nos permite ficar à espera, mas exige sim ação e ação mais rápida neste que é já quase mais de um ano que se passou desde o início da pandemia.